vamos falar de uma coisa muito boa. Vamos falar em dinheiro. Quando você tem um negócio, dinheiro parece simples. É só você verificar, ou é lucro ou é prejuízo. Se ganhou muito e gastou pouco, poxa, então é lucro. E se eu gastei muito e ganhei pouco, poxa, isso é prejuízo. Será que a equação é realmente essa? Será que a simplicidade está aí? A pergunta é, quanto você gastou? Você sabe? O quanto entrou? Você sabe? Poxa, eu somo tudo que tem de faturamento, eu vou lá e vejo todos os boletos das contas para pagar e pronto, não tem erro. Não tem erro? Será? Não demora muito, começa a ficar muito mais difícil do que parecia. Começam a aparecer os problemas de emergência de última hora, empréstimos, juros, os custos só sobem. E de repente você está com dívidas, você nem sabe de onde vieram as dívidas. O que será que deu errado? O que aconteceu? O que era tão simples começou a ficar complicado, começou a ficar ruim. Existe uma armadilha em todo o negócio. Nos negócios, você talvez tenha sido ensinado de que era só pensar quanto entra, quanto sai, pronto, eu já sei o meu resultado. Seria essa simplicidade. E a armadilha está exatamente nessa simplicidade, porque o mercado é um pouco mais complexo e é assim que os empresários vivem. O empresário, ele sabe exatamente como escapar dessa armadilha. Não precisa ser esse sofrimento sempre ruim, sempre descontrolado, sempre uma surpresa. Para isso, existem estratégias, conhecimento, habilidades que você pode aprender e eu posso te ajudar. Eu vou te falar das 3 coisas que você precisa fazer para fugir, sair dessa armadilha. O primeiro erro, parece simples, mas é confundir faturamento com receita, com recebimento. O faturamento é emitir uma fatura, é quanto você vendeu, mas necessariamente você não recebeu ainda. Se você fez uma venda de R$1.000 para pagar em 10 parcelas e recebeu só 3 parcelas e o seu freguês parou de pagar, só que você já contava com aquele dinheiro. Então, aí você tem um problema de fluxo de caixa. Os chiques já falam cash flow em inglês, mas então eu tenho para receber, mas eu não recebi ainda. Eu tenho uma diferença entre o que entra e o que sai. Eu tenho que pagar uma conta segunda-feira de R$100, mas eu preciso receber R$500 só na outra segunda-feira. Então eu tenho desencaixe aí. Isso é o cash flow, é o fluxo de caixa. Eu preciso separar o que é faturamento do que efetivamente é dinheiro entrando no caixa. Eu pago conta com o que eu recebo, com o que está dentro do caixa, não com a fatura, não com o faturamento. E aí, você pode contar com dinheiro que ainda não entrou. E você pode ter que fazer empréstimos, logo terá dívidas. O segundo erro, muito comum, é não saber separar os custos fixos de custos variáveis. Custo fixo, ele fica fixo ali, independente se tem 0 freguês ou 100 fregueses. Por exemplo, o aluguel, a folha de pagamento, o contador, o telefone, sempre, independente do que aconteça, você tem que pagar todo mês essas contas. Custo variável, ele varia de acordo com o volume de fregueses. Se eu tiver 1 freguês, a comissão é X. Se eu tiver 10 fregueses, a comissão muda. Então a comissão muda, a tributação muda, a embalagem. Se eu tiver 100 fregueses, são 100 embalagens. Se eu não tiver nenhuma embalagem. Esse é o custo variável. Então, saber separar o que é custo variável do custo fixo ajuda você, enquanto já empresário no próximo nível, ter a previsibilidade. Isso ajuda você não entrar numa armadilha de custos errados e prejuízo. O terceiro erro, muito comum entre os empreendedores, é uma confusão, uma mistura do que é faturamento e do que é lucro líquido. O faturamento é quanto você fatura. Por exemplo, emitir uma fatura de R$1.000. Só que o que sobra para você usar como lucro líquido talvez seja 10%. 10% de R$1.000, R$100. Alguns empreendedores, eles já começam o mês e já tiram os seus R$100, ou tiram lá R$200, R$300, sendo que a parte dele era só 100. O adequado de tirar o lucro líquido é o final, depois que você pagou seus custos todos, suas despesas todas, aí sim, ao final, para o seu negócio funcionar bem, é você tirar o seu lucro líquido e não fazer essa mistura. Tem empreendedores que faturam 1.000 dinheiros e já saem comprando carros novos, picapes, já gastando por conta, imaginando os 1.000. Não, ele precisa pensar que sobraram 100 dinheiros para ele. Senão o negócio não se sustenta. Vai ter que fazer empréstimo ao final do mês,
juros e aí terá problema. Isso pode ser uma bola de neve, um buraco negro. Tem muitos empreendedores que relatam, poxa, depois que eu entrei no banco eu nunca mais saí. Por quê? Porque ele entrou em dívida, não sabia entender direito o que estava acontecendo, mas ele tirou mais do que podia do seu negócio. Aqueles 1.000 dinheiros não é tudo dele, é só um pedaço que é dele. E é a soma desses pedaços que faz a empresa dele crescer. O quarto erro muito comum é não entender de juros. Juros. O que é juros? Juros é o preço do dinheiro no tempo. Senão você pagará preço da pressa. Se você já comprou alguma coisa parcelado ou já fez algum empréstimo, você deve ter entendido que eram os juros. Você estava com pressa de esperar juntar o dinheiro para fazer a compra mais barata, você quis antecipar, pagou o preço da pressa. Você comprou e financiou e aqueles juros, ele deixará a sua conta mais cara, o seu negócio mais caro. Agora, se você é empreendedor e quer virar empresário, você precisa entender de dinheiro, entender de juros, porque senão você não consegue nem conversar com o gerente do banco, você não consegue nem negociar com um grande fornecedor, porque entender as taxas de juros simples e juros compostos vai fazer toda a diferença na sua vida de empresário. O quinto erro muito comum dos empreendedores é confundir o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Ele confunde. Ele vai usando o dinheiro para pagar a natação do filho, o colégio, para pagar o seu carro pessoal, para pagar uma viagem. Ele vai misturando a reforma da casa com o negócio da empresa. É um cartão de crédito só para pagar tudo? É um negócio só? Não. Ele precisa separar essas duas contas, porque senão ele vai cometer os outros erros que estão acima. E esse é o erro de muitos empreendedores que não conseguem mudar para o próximo nível, para empresário de sucesso. Ufa! É erro que não acaba mais. Agora a pergunta que fica, como eu faço para não cair nessas armadilhas, para fugir desses erros e fazer a coisa certa? Então vamos lá, para os 3 passos para que você não caia nesses mesmos erros. Primeiro passo, lápis e papel na mão, ou seu computador, e anotar tudo que é custo fixo, tudo que é custo variável, para você entender exatamente o que acontece no seu negócio. Empresário não faz conta de mês. Empresário faz conta anual, sempre 12 meses. Olha o raciocínio. Se eu faturo 1.000 dinheiros por mês e sobram 100, para eu pagar 1.000, eu preciso de 10 meses para poder pagar esse 1.000. Então eu tenho que olhar sempre 12 meses, sempre ano. Empreendedor pensa mês, empresário pensa ano. O segundo passo é entender o meu break-even point, ou meu ponto de equilíbrio. Quanto eu preciso faturar para pagar todas as minhas despesas e ficar no zero, no equilíbrio ali. Quando eu descubro isso, eu sei que se eu receber menos que aquilo, que o meu ponto de equilíbrio, eu terei prejuízo. Então é imprescindível que eu pense no faturamento, pense na possibilidade da inadimplência para ir saber qual é o mínimo que eu preciso faturar, o mínimo para ter equilíbrio do zero. E a partir dali eu consigo projetar o meu faturamento para ter lucro. O terceiro passo é entender exatamente qual o seu lucro líquido, quanto sobra do seu negócio, porque senão você vai ficar a vida toda só pagando boleto, só pagando incêndio, deixando o dono do aluguel feliz, os fornecedores felizes, colaboradores felizes, e chega em dezembro, você não está feliz. Qual é a função do empresário no planeta? Gerar riqueza. Se chegou no final do ano, você não gerou riqueza, só pagou conta, você foi um gestor, ficou gerenciando as contas e a entrada de dinheiro. O empresário gera riqueza, ele gera lucro. Então, entender esses 3 passos, você começa a entender de finanças para ir para o próximo nível. E aí, chega de cair em armadilhas, vamos entender de finanças de forma simples, inteligente, disciplinada, para você ir para o próximo nível? O desafio que você tem é o seguinte, vamos manter esse seu coração de empreendedor, mas a cabeça de empresário que conhece números, conhece mercado e conhece finanças. Eu sou Henry Cardim, mentor, e quero ajudar você a ir ao próximo nível. Eu preparei uma série com 11 vídeos onde eu falo das técnicas, ferramentas, habilidades para que você vá de empreendedor a empresário de sucesso, para deixar de apagar incêndio, pagar boletos e começar a ter lucro, ter uma vida próspera. Então, te espero lá no próximo nível.
Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levening. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net. Democratizando a LGPD. Enza. Escolha sempre o melhor. Escolha viver bem. Telecontrol. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Grupo PPA. Novos tempos para um novo mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com sua empresa sempre. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Sunline. Para você ficar online. Ruberley Rocha Contábil. Média Bis. O seu negócio na internet. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Pousada da Cachoeira. O melhor refúgio em meio à natureza do interior de São Paulo. Gold Service, prestadora de serviços. Impacta. Tradição na formação de pessoas e empresas.